Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que anda realmente a sua fé? Estás firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus realmente está perpetuada e enraizada no seu coração? O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? A nossa conduta realmente é a conduta de Cristo que leva realmente aos nossos filhos a imitarmos a nossa fé, a imitarem a nossa fé e viverem realmente uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus para nós hoje encontra-se aqui em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, que assim está escrito: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estou indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com a fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Aqui o Senhor nos diz para que nós realmente venhamos a amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso poder e com toda a nossa alma. Nós realmente precisamos a cada dia mais e mais nos declararmos como realmente filhos de Deus e amá-lo com todo o nosso coração. Mas também nós precisamos obedecer ao Senhor em todos os princípios, os teus decretos, os teus mandamentos, e vivemos na prática da realização das palavras de Deus que Ele nos traz a cada momento de nossa existência. E não só isso, nós também precisamos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, para que mesmo quando ele estiver velho, ele não venha desse caminho a desviar. Mas ensinar aos nossos filhos, nós também precisamos viver com os nossos filhos na prática dessa obediência, de amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Será que realmente nós amamos a Deus como é devido a este amor que é insuperável, um amor imbatível, um amor que o próprio Deus teve e tem por cada um de nós, a ponto de dar o seu único filho por amor a uma humanidade que, na verdade, não merece? O que é que temos ensinado aos nossos filhos? O que é que nós realmente estamos ensinando aos nossos pequeninos? Será que os nossos filhos, os nossos pequeninos, têm realmente aprendido o verdadeiro valor da palavra, de viver uma vida em obediência, de viver uma vida realmente devotada a Deus, uma vida que realmente mostra respeito, temor a Deus e também a nós?
nós precisamos, na verdade, sermos bem enfáticos nos ensino aos nossos filhos. Eu digo isso porque, infelizmente, há muitos pequeninos que estão vivendo uma vida totalmente fora da direção de Deus e também da direção dos pais. Muitas crianças hoje em dia estão tão desobedientes e vivem suas vidas de formas tão desleixadas, tão transitórias, que acabam por andar por um caminho mau que muitas vezes não tem volta. E isso tudo porque nós, como pais, eu digo isso aos pais que não têm educado aos seus filhos, não leve a mal o que eu estou falando, mas qual é o caminho que tens ensinado ao teu filho, aos seus filhos? Será que os seus filhos realmente sabem obedecer e viver uma vida plena nessa terra, em obediência, em temor, em amor? Para ensinarmos os nossos filhos, para educarmos os nossos filhos, devemos buscar toda a orientação em Deus. E essa orientação nós encontramos através da leitura e do estudo diário da Palavra de Deus, a qual é viva e poderosa, verdadeira e eficaz para a edificação, para a exortação, para o ensino e orientação aos nossos filhos, como também o temor e tremor. A lei de Deus, a ordem de Deus ela precisa ser ensinada, ela precisa ser examinada e vivida em nossas vidas. Pois quando nós realmente buscamos por entender, compreender, examinar as Sagradas Escrituras e viver na prática desta palavra de Deus, nós altamente ou diretamente ensinaremos aos nossos filhos, e os nossos filhos, através do nosso testemunho, através do que nós temos vivido realmente em temor a Deus, também seguirão os nossos passos. Pai, mãe, qual é o caminho que tens deixado para os teus filhos? Qual é o ensinamento que tens deixado para os teus filhos e que tens ensinado? Será que os nossos filhos, será que os seus filhos poderão realmente ter uma vida plena nessa terra e realmente andar nos caminhos do Senhor? Ser realmente o verdadeiro cristão nesta terra? Será que os filhos realmente têm vivido uma vida verdadeira de amor, de obediência? Não leve a mal o que eu estou falando. Não estou sendo aqui um acusador. A verdade é que nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Não só ensinar, mas também viver nessa prática da palavra. Porque os filhos são espelhos dos pais. E o que os pais fazem, vivem, praticam, também os filhos viverão da mesma forma. Se nós, como filhos que fomos ou ainda somos, não obedecemos aos nossos pais, como poderão os nossos filhos nos obedecer? Não leve a mal. Realmente, busque a palavra de Deus. Busque por ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, ter realmente a revelação da palavra de Deus e inculcar esta palavra na vida, no coração dos seus filhos, dos nossos filhos, para que os nossos filhos possam realmente terem e viverem um futuro melhor, um futuro que gerará aos nossos netos, ou seja, aos filhos deles, a palavra de Deus frutífera e guardada no coração. Que essa palavra possa falar realmente ao seu coração, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem, a você pai, a você mãe. Busque realmente compreender e viver a palavra de Deus e transmitir aos seus filhos, transmitir aos nossos pequeninos, porque deles é o reino do céu, se nós realmente
assim o fizermos. Porque o que nós temos feito muitas vezes tem desonrado a Deus e também levado aos nossos pequeninos, aos nossos filhos, ao caminho da perdição, ao caminho errado. Que Deus possa te orientar. Busque em Deus totalmente a sabedoria de como conduzir os seus filhos no caminho em que devem andar. Ou seja, vivendo a palavra de Deus, vivendo como pequenos Cristo nessa terra. Pai Santo, ó Deus querido e soberano, Senhor, eu começo essa oração, ó Pai, primeiramente pedindo-te, ó Deus, perdão. Porque muitas vezes nós falamos, buscamos por ler a palavra, por ter, ó Pai, compreensão na Tua palavra, mas a maioria das vezes a verdade é que nós negligenciamos a Tua palavra e não vivemos, Senhor, realmente como filhos obedientes, como pequenos cristãos nessa terra, para, ó Deus, proclamar as boas novas da salvação, para viver realmente, ó Deus, a palavra que muitos não querem viver, que é chamada obediência. Muitas vezes, Senhor, nós fugimos, queremos viver os nossos próprios passos, andar os nossos próprios caminhos, viver os nossos próprios achismos, os nossos erros, esquecendo que só realmente uma coisa nos é necessária: buscar, ó Pai, a Tua vontade e te obedecer, vivendo sempre, ó Pai, na obediência aos Teus mandamentos, aos Teus decretos, às Tuas leis, Senhor, vivendo em obediência à Tua palavra. E através, Senhor, da Tua palavra também, assim, Senhor, vivendo e ensinando aos nossos filhos, aos nossos pequeninos, o verdadeiro caminho em que deve andar. O caminho da obediência, o caminho de temor a Ti, ó Deus, e de sermos pequenos cristos nessa terra. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe sermos confundidos, nem mesmo caímos em tentação ou vivemos em desobediência, em desrespeito, com falta de temor, de tremor. Mas antes, Senhor, que nós possamos viver realmente na obediência. Pois quem ama, obedece. Quem realmente ama, obedece. Pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós possamos sermos, ó Pai, obedientes. Amar o Senhor não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. Amar, obedecer, viver na prática e assim, Senhor, sermos pequenos Cristo nessa terra. Viver a vida de Cristo aqui nessa terra, pois Cristo nos deu a sua vida e morreu a nossa morte, para que nós venhamos a viver a vida dele plenamente nessa terra, como pequeno Cristo, como pequenos cristãos, ó Pai. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, até, ó Deus, a morte. Fala conosco, Senhor. Nos lapida, nos exorte, nos ensine, nos oriente a cada dia mais. E que nós possamos estar com o coração aberto, com o coração quebrantado, o coração totalmente, ó Pai, puro e obediente a Ti. E a vivemos totalmente a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, irmão, e que você possa realmente compreender essa mensagem e pôr em prática. Ensine os seus filhos, ensine os pequeninos, seus netos e as gerações futuras, pois depende de nós termos filhos, netos e os nossos pequenos em obediência, em amor e reverência a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente fim de semana. Graça e paz.